Muito bem. Semana passada, essa notícia ocupou vários canais de comunicação e alguns de vocês me provocaram. E aí, Mônica, o que você pensa disso? Para sair de uma posição intuitiva, eu fui olhar a íntegra da pesquisa para ver, afinal de contas, o que ela dizia. Uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção foi a data em que essa pesquisa foi publicada. Olha aí, foi em fevereiro de 22. E as matérias que saíram aqui no Brasil reportavam pesquisas recentes mostram que, bem, ela não é tão recente assim. E outra coisa, as matérias aqui diziam assim, pesquisadores de um grupo de universidades americanas. E aí eu fui ver, essa pesquisa foi tirada de um levantamento de dados que ocorre corriqueiramente nos Estados Unidos, a partir de dados compilados de um estudo chamado NHA-NES, que é National Health and Nutrition Examination Survey. Aí quando tem survey, né, um programa de estudos elaborados para avaliar a saúde e o estado nutricional de adultos e crianças nos Estados Unidos. Quando eu olhei a palavra survey, já me chamou a atenção, porque survey não é uma pesquisa, é uma enquete. Uma enquete, quando você vai e pergunta para as pessoas, o que você acha disso ou aquilo? E mais um dado, esse levantamento foi feito por questionários distribuídos e as pessoas elas mesmas preenchiam o questionário da forma que lhes parecia mais adequado. Isso já mostrou porque é que as notícias aqui diziam uma equipe formada por pesquisadores de diversas universidades americanas. Quer dizer, não foram assim pesquisadores que se juntaram e combinaram, vamos estudar esse assunto porque a gente está achando uma coisa complicada? Não. É porque várias fontes, né, várias universidades acabam entregando os seus questionários para esse programa nacional e então os dados ficam todos compilados ali, oriundos de diversas universidades americanas. O fato de ser uma enquete autopreenchível, né, que a própria pessoa preenche os dados, tem alguns problemas e um deles é que o resultado pode ser afetado. E isso saiu na própria conclusão do estudo, tá? Olha, como vocês podem ver aqui. O resultado pode ser afetado por um viés de memória e a associação causal não pode ser estabelecida. Bom, e nessa compilação de dados, que então juntou 154.856 participantes, a gente tem os tais resultados que foram mostrados nas matérias aqui no Brasil de uma forma ligeiramente deturpada, para dizer o mínimo, tá? O que a gente tem entre esses 154.856 participantes é assim, 63,6% dos pesquisados, dos observados, eram não fumantes. 31,4% eram fumantes tradicionais e somente 5% eram usuários de dispositivos eletrônicos. E mesmo assim, a classificação desses usuários de dispositivos eletrônicos a identificação desses usuários se dava por essa pergunta que dizia assim, alguma vez na vida você usou dispositivo eletrônico? E a pessoa respondia sim ou não. Então pode ser assim, alguma vez na vida a pessoa pode ter usado uma vez na vida. E mesmo essa pessoa foi considerada no estudo para dizer que o câncer aparecia mais cedo nos usuários de dispositivos eletrônicos do que nos fumantes tradicionais ou até nos não fumantes, o que já é uma comparação complicadíssima. Se você vai comparar usuários de dispositivos eletrônicos com fumantes, você tem uma resposta. Se você vai comparar com não fumantes, é uma outra resposta completamente diferente e que nem cabe aqui na discussão. Porque o que a gente defende é o uso de dispositivos eletrônicos como redução de danos para tabagistas. Como eu não sou especialista em pesquisa, eu fui conversar com alguns colegas que entendem disso e eles me disseram o seguinte, olha, essa comparação ela não é possível de ser feita porque a gente não tem ideia de como esse grupo foi selecionado, quais foram os critérios que definiram quem participaria ou não dessa observação. A gente não conhece os fatores de risco prévios dessas pessoas que foram consideradas nessa enquete. E também a gente não pode comparar uma população de 5% com uma população de 95%. E mais, a própria conclusão do estudo diz isso aqui, ó, que o resultado pode ter sido afetado por um viés de memória
e a associação causal entre os dois fatores não pode ser estabelecida. E mesmo assim eu fiquei me perguntando, mas por que será que esse pessoal foi requentar essa notícia agora? Uma coisa que já saiu no começo do ano e eles estão fazendo questão de divulgar agora nesse momento. Eu voltei nas matérias e o que eu vi eram matérias idênticas, assim, parágrafo por parágrafo, elas seguiam o mesmo roteiro e elas tinham as mesmas interpretações e os mesmos dados de pesquisa eram considerados importantes em todas as matérias que saíram aqui no Brasil. Bom, eu só pude concluir que aquilo ali tinha sido fruto de um press release elaborado por alguém, provavelmente por algum grupo proibicionista, e que distribuiu à larga por todos os canais de comunicação aqui no Brasil, e que o pessoal simplesmente acabou num momento assim, recorta e cola, publicando sem nem se dar o trabalho de ver se aquilo fazia sentido, checar os dados do que aparecia ali naquela pesquisa. Então, assim, de um movimento absolutamente programado para plantar essa notícia nos canais de mídia aqui no Brasil. E eu fiquei pensando que provavelmente tivesse a ver com uma outra notícia que ia ser divulgada dias depois, que era sobre a nova política do tabaco na Nova Zelândia, que também apareceu com manchetes assim, duvidosas, mas o que a política diz é isso aqui, ó. O parlamento neozelandês teve uma aprovação histórica proibindo a venda do tabaco. Bem, é histórica mesmo, porque aconteceu pela primeira vez na vida. Mas a forma como ela é apresentada fica parecendo assim, ela, pelo menos para mim, deu a impressão assim, enfim, a luta contra o tabagismo teve a sua primeira grande vitória, ou teve uma grande vitória. Tá, pode ser interpretado assim, mas também pode ser interpretado de outra forma, até como consequência dessa primeira interpretação. A ministra da Saúde da Nova Zelândia disse assim, essa nova política visa a proteger a vida e fazer vidas mais longas e saudáveis para os nossos cidadãos. Ela diz também que a taxa de tabagismo na Nova Zelândia baixou de 9,4% do ano passado para 8% esse ano. E que essa taxa dá um valor absoluto de 56 mil pessoas que deixaram de fumar na Nova Zelândia nos últimos 12 meses. Ela diz também que aqui na nova lei, eles defendem a redução do nível de nicotina nos novos produtos de tabaco. Quando eu li isso nos novos produtos de tabaco, eu disse, peraí, porque se a venda do tabaco está sendo proibida, do que é que ela está falando quando ela diz dos novos produtos de tabaco? E aí, bingo! Uma outra informação é que o uso do vaping está cada vez mais popular e ele cresceu de 6,2% para 8,3% de usuários no último ano. Olha, isso é a forma como eu estou entendendo. Eu acho que é o esquentamento de uma notícia antiga para abafar qualquer leitura mais cuidadosa da nova política da nova política de tabaco da Nova Zelândia. E eu posso estar errada, mas toda a minha observação mostra que as matérias que saíram aqui no Brasil foram um recorte dessa tal enquete que aconteceu lá nos Estados Unidos, um recorte tendencioso e, no fim das contas, só me faz pensar que devia ser para abafar o fato de que a nova política da Nova Zelândia está endurecendo mais no consumo do tabaco queimado e favorecendo e pelo menos permitindo a continuidade do uso dos aparelhos eletrônicos que vem crescendo de forma significativa entre a população neozelandesa. Então, eu penso que foi só mais uma jogada dos proibicionistas que quiseram confundir, mais uma vez, a compreensão do público em geral, fazendo informações recortadas e tendenciosas a respeito de uma simples enquete. E, de novo, né, devemos continuar atentos, devemos continuar nos provocando. Eu adorei quando vocês me falaram, e aí, Mônica? Alguém me escreveu assim, olha, Mônica, vê essa notícia para eu não rir sozinho. E eu achei ótimo, porque assim a gente é obrigado a prestar atenção na notícia. Eu aqui ocupada com outras coisas, talvez não tivesse parado para olhar a pesquisa original. Eu ia só falar, não, gente, esse negócio não faz sentido e ia continuar a minha vida. Mas na provocação eu fui obrigada a olhar e acabei entendendo melhor o que é que estava acontecendo. Então, vamos
Vamos continuar alertas, vigilantes. A gente é um grão de areia comparado a toda a força econômica e toda a entrada que os grupos proibicionistas têm nos canais da mídia. Mas se a gente continuar boca a boca informando um ao outro, a gente vai construir uma população cada vez mais crítica e cada vez mais bem informada a respeito da possibilidade do uso dos dispositivos eletrônicos como redução de danos do tabagismo. Tá bom? Olha, espero que tenha respondido aí para quem me provocou. Um bom domingo para vocês e até mais.